reuniram-se em volta dele os fariseus, e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Ainda no capítulo 7, nós vamos ler agora o versículo 6. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. Ainda no capítulo 7, nós vamos ler agora o versículo 20, que diz assim: e dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Amém? Feche os seus olhos aí onde você está e faça mais uma oração comigo nessa noite, para que nós possamos mergulhar na palavra do Senhor sem reservas, e para que o Senhor fale conosco de uma maneira tão produtiva, tão eficaz, que o nosso coração transborde da sua palavra, ainda durante muitos dias, que essa palavra ecoe em nosso coração. Feche seus olhos e ore comigo. Deus maravilhoso e bendito, a tua palavra será ministrada nessa noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui ouvindo, atentos, Senhor, o teu falar. Então, Deus, toma o nosso coração nas tuas mãos, Senhor. Segura, Senhor Jesus querido, a nossa atenção, meu Pai, que nada nos desvie agora da Tua palavra, que possamos ouvi-la, Senhor, com o coração quebrantado, atento e firme, Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Senhor, e para produzir em nós, através da Tua palavra, se cumpra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos meditar nessa noite sobre uma passagem muito interessante de Jesus com dois grupos de pessoas. Jesus está naquele lugar e vem até ele multidões, pessoas das mais variadas formas e necessidades. E naquele instante, quem vai chegar até Jesus não são necessitados. Quem vai chegar até Jesus não são doentes. Quem vai chegar até Jesus não são pessoas que estão com enfermidades em casa ou com problemas em casa, como aquela mulher. Mas quem vai chegar até Jesus são duas classes de pessoas interessantíssimas. Vai chegar até Jesus os fariseus e os escribas. E é interessante notar que Marcos faz questão de nos mostrar a cena em que esse encontro acontece. E ele vai dizer que estavam em volta de Jesus fariseus e escribas. Nós vamos perceber no decorrer do texto que também há uma multidão naquele lugar. Mas os que cercam Jesus são fariseus e são escribas. E não é aleatória a narração de Marcos. Ele diz que estão em torno de Jesus porque ele quer nos mostrar que aparentemente parece que Jesus é o centro da atenção naquele momento. A ideia que se dá ao dizer que estão em volta de Jesus é que Jesus é o centro, é que Jesus é o principal, é que Jesus está atraindo a atenção daqueles dois grupos de pessoas, mas na verdade não é isso que vai acontecer. Não é isso que vai acontecer, e no decorrer do texto nós vamos entender o que eu estou te dizendo. Quantas vezes nós fomos ao encontro de Jesus nos templos? Quantas vezes nós saímos das nossas casas para nos encontrar com Jesus no lugar onde nós sabíamos que Ele estava? Isso aconteceu com os fariseus e com os escribas. Eles saíram de Jerusalém e foram até o lugar onde Jesus estava. Mas há algo interessante a se notar aqui,
se encontrar com Jesus, mas na verdade eles perdem o foco e eles vão tirar os olhos de Jesus. E isso aconteceu e acontece muitas vezes, e é isso que o Senhor quer trazer ao nosso coração. Quando nós estávamos indo aos templos, quando nós estávamos indo às igrejas, será que nós estávamos realmente indo ao encontro de Jesus? Porque nós sabíamos que Jesus estava lá, mas será que nós estávamos indo para adorar a Jesus? Será que nós estávamos indo para a igreja para ser abençoado, para sentir a presença, para aprender de Jesus? Ou será que a nossa intenção era muito similar com a dos fariseus e a dos escribas? E a primeira coisa que o Senhor nos chama a atenção nessa noite é: como é que você está indo se encontrar com Jesus? Você está indo para que Ele seja o centro? Você está indo para que Ele chame a sua atenção? Você está indo para que Ele dirija todos os seus passos? Ou você está indo encontrar Jesus com um propósito e está perdendo o propósito no meio do caminho? Eles vão até lá para encontrar Jesus, mas eles não vão olhar para Jesus, eles vão olhar para os discípulos, eles vão olhar para aqueles que serviam a Jesus, mas não vão olhar para Jesus. Eles estão indo para se encontrar com Jesus, mas no meio do processo eles perdem a visão de Cristo que está no centro e começam a olhar na periferia, ao redor, e começam a olhar para os homens. E quando eles começam a olhar para os homens, eles percebem que os homens têm defeitos, que os homens têm falhas naquilo que eles acreditam ser primordial. Quando você sai da sua casa, ou quando você fecha a porta do seu quarto, ou quando você voltar ao templo, você não deve fazer, e eu não devo fazer, como os fariseus e os escribas. Nós precisamos cercar Jesus, mas Ele precisa ser o foco e o centro da nossa vida e da nossa atenção. Os escribas e fariseus eram dois grupos bem interessantes, como eu te disse. Fariseu é um grupo de pessoas que lia a lei e que procurava seguir a lei mosaica e os antigos ensinamentos, os ensinamentos mais arcaicos dos hebreus, tão à risca, para que todo mundo olhasse para eles e identificasse neles santidade. Eles buscavam seguir de tal maneira à risca aquilo que eram os ensinamentos e a lei, que eles se esqueceram de vivenciar o novo com Cristo. E quem eram os escribas? Os escribas eram aqueles que tinham o domínio da escrita. E por ter o domínio da escrita, eles eram incumbidos de também ensinar a lei aos outros. Haja vista que naquele período não se tinha livro e acesso aos escritos da Bíblia, a Torá, não se tinha acesso, por exemplo, aos profetas com facilidade, então eles eram responsáveis por transcrever os escritos. Eu estou falando para vocês de dois grupos de pessoas, um extremamente religioso e o outro grupo de pessoas que tinha o domínio da linguagem, e eles estão diante do verbo vivo, e tudo que eles fazem é olhar para homens. O Senhor está nos ensinando nessa noite a tirar os nossos olhos da periferia, a tirar os nossos olhos do que não é central, a tirar os nossos olhos do que não é Cristo. O Senhor está nos ensinando nessa noite a olhar para Cristo, porque se nós olharmos para o entorno, nós não vamos dar conta de passar por esse processo de pandemia. Mas se nós olharmos para Cristo e não para os homens, e não para os governos, e não para qualquer outra coisa, e não para as situações que nos cercam, mas se nós olharmos para Cristo, nós daremos conta de atravessar esse processo difícil e conturbado. Eles tiram os olhos de Cristo e vão olhar para os discípulos. E aí eles vão olhar para os discípulos e eles percebem uma coisa: vendo que alguns dos seus discípulos, não são todos os discípulos, alguns comiam sem lavar as mãos. Alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Eles repreendiam. Foram lá para encontrar Jesus, não olharam para Jesus. Foram lá para falar com Jesus e começaram a olhar para homens. E pessoas estão nos assistindo nessa noite e estão decepcionadas com homens. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você tirou os seus olhos de Jesus. E todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos de Jesus e começamos a observar pessoas, nós vamos ver que essas pessoas erram e falham na nossa perspectiva.
Alguns dos discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos, e isso é mais importante do que o que Jesus tem para ensinar. O Senhor está te dizendo nessa noite: para de olhar para as pessoas que fazem coisas que te machucam, que te magoam, que você tem por errada, e comece a voltar os seus olhos para Jesus. O pão da vida está ali e eles estão preocupados com o que os discípulos estão fazendo. O pão da vida está ali, aquele que é o verbo vivo está ali, e eles estão preocupados com os homens e as suas posturas. Pare de olhar para a postura de homens, ela não vai te levar a nada. A postura dos homens não vai nos levar aos céus. A postura dos homens vai nos afastar e nos distanciar de Deus. Mas se nós focarmos o nosso olhar em Cristo, nós seremos salvos no meio da tempestade. Aleluia. Alguns dos discípulos de Jesus, e nem eram todos, e tem gente generalizando pastores e dizendo: pastores, estou decepcionado com todos. Ei, você olhou para alguns discípulos que não lavavam as mãos. Eu não quero mais saber de igreja, eu estou entristecida com igreja. E você olhou para alguns que eram impuros. Não todos. Você tirou os olhos de Jesus e olhou para homens, e você está correndo um risco seríssimo de ficar sem vê-lo eternamente por causa do olhar para homens. E agora eles estão olhando para os discípulos e eles começam a repreender os discípulos. Sabe o que eu acho interessante? Ao invés de ir lá para aprender, eles querem ocupar uma função que eles não têm. Escriba era responsável por registrar negociações, por ensinar a lei, por registrar o que era importante, costumes, cultura, mas não era juiz. Fariseu era um povo que se tinha por separado, por diferenciado, mas também não era juiz. Nós estamos com um olhar de juiz demais para as pessoas. Nós estamos julgando demais o outro. Nós estamos julgando demais o outro e nos esquecendo de olhar para nós mesmos e para aquilo que devemos melhorar. Nós estamos julgando a postura de um e dizendo: deveria fazer assim, deveria fazer de outro jeito. Mas Jesus está nos dizendo: pare de olhar para o outro e comece a olhar para Cristo, porque se olharmos para Cristo de verdade, nós veremos o quanto precisamos ser transformados pelo poder que há no sangue e na palavra de Jesus. Aleluia. Eles estão ali, estão preocupados. Tinha tanta coisa para olhar em Jesus, mas estão olhando para homens. E agora, por causa de alguns discípulos, vão julgar e vão repreender. O Senhor me fez uma pergunta em casa nessa tarde: quem nos constituiu por juízes para que nós venhamos julgar os outros? Quem é que nos colocou por juízes para que venhamos julgar a posição no outro? Se nós olharmos para nós mesmos, veremos que teremos que ser muito mais ajustados do que estamos. E aí no capítulo 3, os fariseus e os judeus que conservavam a tradição dos antigos, aí Marcos vai nos falar que eles não comiam sem lavar as mãos muitas vezes. Sabe o que eu acho interessante? Que mão tem uma relação com atitude. Nós usamos a expressão mão para dizer: olha, vou colocar a mão na massa, ou seja, vou trabalhar. Nós usamos as mãos para dizer que nós estamos de mãos atadas quando não podemos tomar nenhuma atitude. Então as mãos têm uma relação muito forte com as atitudes. Eles lavavam as mãos no intuito de mostrar que tinham atitudes puras. Eles lavavam a mão para mostrar que a maneira como eles se portavam era pura, mas aquilo lá era externo. Mão está por fora, mão eu posso ver, mão eu toco, mão é externo. E sabe o que é que Jesus vai nos ensinar um pouco mais à frente? Que mais do que as mãos, nós precisamos é cuidar do que está dentro e não do que está fora. Sobretudo no tempo de pandemia, nós precisamos cuidar do que sentimos, do que preservamos em nós, do que estamos guardando na nossa alma, do que estamos entulhando na nossa mente e não do que as nossas mãos estão fazendo. O Senhor me deu uma frase muito forte e eu coloquei essa frase na rede social e eu quero compartilhar com você. Em tempos de pandemia, lave as mãos, mas mais do que isso, guarda o teu coração. Oh, em tempo de pandemia,
aleluia. Como é que eu guardo o meu coração? Jesus está dizendo que eles estão ocupados demais com coisas externas. Eles estão ocupados demais com aquilo que é visível, perecível, com um corpo que é matéria, e a matéria vai se desgastar e vai terminar, mas eles estão esquecendo de guardar o seu coração, e o seu coração é onde está o seu tesouro. Eles estão esquecendo de guardar a sua alma para viver uma vida na eternidade, e o Senhor está nos chamando a atenção nessa noite. Precisamos preservar o nosso corpo físico, é claro, é óbvio, cuidado com a nossa higiene, cuidado com o nosso corpo, cuidado para não contrairmos esse vírus, mas mais do que isso, o Senhor está nos chamando para cuidar da nossa alma nessa noite. É verdade, Jesus. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós limpamos a nossa mão, não pegamos corona, mas vamos morrer de depressão, de ansiedade, de angústia, de síndrome do pânico e de qualquer outra doença psicossomática ou doença psicológica. Hoje o Senhor está nos convidando não a lavar as mãos, mas está nos convidando a guardar o nosso coração. E como é que eu guardo o meu coração? Eu guardo meu coração ouvindo a sua palavra e acreditando na sua palavra. Os dias são maus, mas Deus continua sendo bom. Aleluia. Oh, glórias, aleluia. Eles estão preocupados com o exterior. Eles estão preocupados em manter a higiene, e se parece tanto conosco, não é? Estamos tão preocupados em passar álcool em gel, em manter essa matéria perecível, corrompível. Nós estamos tão preocupados em manter essa matéria que estamos esquecendo de guardar a nossa alma e o nosso coração. Lá em Provérbios 4:23 vai dizer de que tudo que nós temos para guardar, guarda o teu coração, porque dele vem as saídas para a vida. Existem pessoas que estão muito bem fisicamente, porque se preservaram, porque se esconderam nas suas tocas, nas suas casas. E eu não estou mandando você ser imprudente. Eu estou dizendo que há pessoas que preservaram o seu físico, mas estão com a sua alma dilacerada diante de tantas notícias ruins. E hoje o Senhor está te chamando, guarda o teu coração, guarda a esperança, a fé e o amor. Hoje o Senhor está nos convidando a guardar a esperança, a fé e o amor. Mais do que o exterior, precisamos manter firme a nossa saúde espiritual. É verdade, Jesus. Onde reside as suas preocupações? Onde está o seu medo? Onde está a sua ansiedade? Onde está o que te perturba? Hoje o Senhor está te convidando a refletir sobre isso. Porque sabe o que esse vírus está causando? Sabe o que essa situação está causando? Essa situação está causando um aprisionamento da mente e da alma. Nós estamos fragilizados emocionalmente diante de tantas notícias ruins. Todos os dias você abre a sua rede social e você encontra pessoas que estão doentes, debilitadas, morrendo, ou que estão em situação de necessidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa: guarda a fé, guarda a esperança e guarda o amor. E guarda o amor em Cristo Jesus. Mais do que ficar vivo, desfrute da presença de Jesus enquanto você está aqui, e guarde o seu coração para desfrutar eternamente da companhia dele. Marcos vai explicar aos leitores do Evangelho o que eles estão preocupados. Eles estão preocupados em guardar aquilo que é aparência, vaso. Eles estão preocupados em higienizar tudo, os fariseus e os escribas. Eles estão preocupados em guardar aquilo que é aparente, que é visível. Mas o Senhor está te chamando para guardar a sua alma do que não é aparente e do que não é visível. No versículo 5, depois deles observarem os discípulos, depois deles acharem um equívoco, um erro, um problema nos discípulos, depois deles se acharem juízes dos discípulos, sabe o que é que vai acontecer? Eles vão olhar para Jesus. E aí, ao invés de aproveitarem a presença do Mestre para viver um momento de aprendizado, de comunhão, de intimidade, para aprender de Jesus, para fazer como os necessitados que iam até Jesus e saíam com seus problemas sanados, resolvidos, ao invés de aproveitar a presença do Mestre e adorá-lo como fez aquela mulher na casa
de um homem importante. Não, ao invés de aproveitarem a presença de Jesus e entenderem como é que funciona o reino dos céus, eles vão olhar para Jesus no versículo 5 e vão fazer o seguinte, olha só. No versículo 5 eles vão olhar, perguntaram-lhes os fariseus e os escribas: por que não andam os discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Eles perdem o seu tempo conversando com Jesus sobre o erro dos outros. Enquanto eu preparava essa mensagem, o Senhor dizia algo no meu coração. Você está assistindo essa live e você está ocupando o tempo da sua oração apontando para Jesus o erro dos outros. Olha lá, Jesus, o que fez comigo? Olha lá, Deus, é perverso, é maldoso. Olha lá, Jesus, o Senhor não vai tomar conta, não vai agir com aquela pessoa. Você está fazendo igualzinho aqueles fariseus e escribas. Você está usando o seu tempo com Jesus para apontar o erro dos outros, ao invés de usar o seu tempo com Jesus para refletir no que você precisa melhorar, no que eu preciso melhorar. Nós estamos gastando o nosso tempo com Jesus, jogando as nossas decepções e frustrações nos outros, quando nós deveríamos olhar para nós e olhar para Jesus e desejar ficar mais parecido com Ele. Eles investiram tempo com Jesus em apontar os outros. Eles investiram tempo com Jesus em falar mal dos outros. Não gaste o seu tempo com Jesus fazendo o mesmo que eles. Não invista o seu tempo, não desse jeito. E aí vem a resposta de Jesus. Porque na verdade eles não queriam uma solução. Na verdade eles queriam encontrar no verbo vivo alguma falha. Imagine você que os escribas se achavam dominantes da linguagem, mas eles não entenderam que eles não estavam falando com qualquer pessoa. Eles estavam falando com o verbo vivo que desceu do céu. E ninguém pega Jesus na palavra, porque Ele é a própria palavra. Ninguém pega Jesus, mas Jesus pega todo mundo pela sua palavra. Ele me pegou, Ele te pegou de jeito um dia, e você teve que reconhecer que Jesus é o Senhor. Meu Deus. E aí Jesus vai dizer o seguinte para eles, ó. Ele respondeu e disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Agora nós vamos entrar aqui. Eles gostam de palavra, então é na palavra que Jesus vai falar com eles. Eles dominam a linguagem, então o verbo vivo vai expressar no rasgado o que ele sabe fazer, que é revelar a intenção do coração humano. Nós podemos nos mascarar diante da sociedade. Nós podemos colocar uma postura diante dos outros. Mas no oculto da nossa alma, Jesus entra. Não há lugar onde a gente vá para se esconder dele. O salmista já disse: onde eu estiver, ele está ali. Não há lugar. Então pare você que está fazendo uma oração aí, meio desprovida de propósito, querendo manter uma classe, uma erudição. Para com isso, Jesus te conhece. Para com isso, Jesus está te chamando para um concerto. Jesus me chamou para um concerto enquanto eu li essa palavra. Jesus não quer pessoas hipócritas, dizem isso e fazem aquilo, pegam nas redes sociais algo, mas vivenciam outras coisas dentro da sua casa. Jesus está nos chamando para sermos de verdade, porque Ele é a verdade que liberta. Ei, para de fingir que está tudo bem. Se derrama aos pés do Senhor e de Jesus. Está doendo, eu não estou dando conta. Se derrama aos pés de Jesus, porque diante dele ninguém fica em secreto e oculto. Todas as coisas vêm à tona. Aleluia. E aí Jesus vai usar a palavra. Ei, vocês gostam de palavra? Então eu vou dar a palavra para vocês. Isaías. E o que é que diz em Isaías? Este povo honra-me com os lábios. Olha que interessante. Lábios e mãos são coisas visíveis. Esse povo tem aparência de. Era isso que Jesus estava dizendo. Esse povo tem cara de crente. Esse povo tem rituais de crente. Esse povo parece que tem postura de crente. Mas é só lábio e mão.
Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O seu coração está longe de mim. Coração é interno, intimidade, intenção. Coração é a minha essência. Coração no sentido figurado, nós sabemos que no sentido literal é um órgão, é um músculo que bombeia sangue para todo o corpo, você sabe disso, mas no sentido figurado, no sentido literário, o coração expressa as emoções e as sensações. E Jesus está nos dizendo nessa noite que a gente não tem que parecer, a gente precisa ser. A gente não tem que parecer estável emocionalmente. A gente não tem que parecer nada. A gente tem que ser aquilo que fomos chamados para ser. E o que é que nós fomos chamados para ser? Nós fomos chamados para ser ministrantes do reino. Nós somos chamados para ser aqueles que vêm para continuar o que Jesus começou. Ou seja, aqueles que pregam o evangelho, aqueles que ministram as boas novas, aqueles que se parecem com Cristo. Jesus estava dizendo aqui de aparência, lábios e mãos, e essência, coração. Essência, coração. É por isso que lá em Provérbios, Salomão disse, de tudo que você tem para guardar, guarda o seu coração, guarda a sua essência, guarda os seus sentimentos, guarda a sua relação, a sua intimidade com Deus. Conversar com Jesus é perigoso, irmãos. É muito perigoso, porque Ele tem o poder de desconstruir a nossa autoimagem. Mas conversar com Jesus também é revigorante, porque Ele também tem o poder de reconstruir quem nós somos em Deus. Jesus estava ali usando as palavras do profeta Isaías como se fosse um espelho diante de fariseus e de escribas. Jesus está hoje colocando as palavras do profeta Isaías diante de mim e de ti como se fosse um espelho, para que nós possamos refletir e analisar qual é a nossa imagem diante de Jesus. Nós estamos ocupados demais em julgar os outros, nós estamos ocupados demais em parecer e não ser, ou nós estamos focando realmente no Mestre e que a sua vinda está próxima? Qual é o nosso olhar? Como é que nós estamos vendo a nossa relação com Jesus? Ao invés de aproveitarem o tempo para estreitarem os laços com Cristo, eles aproveitaram o tempo para julgarem os outros. Ao invés de aproveitarmos o tempo para falarmos de Jesus, estamos usando o tempo e as redes sociais para apontar o defeito e o problema dos outros. Mas hoje o Senhor nos convida a uma reflexão: menos lábio, mais coração. Menos lábio, menos aparência. Menos lábia, mais essência. Aleluia. Aí Jesus vai dizer que eles honram com os lábios, mas a honra não está chegando, porque a adoração não é verdadeira. E eles estão ensinando doutrinas, o serviço também não é verdadeiro para Cristo. Jesus agora, nessa ocasião, vai chamar a atenção da multidão. E agora ele vai explicar para todo mundo. E ele vai dizer: o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina o homem é o que sai do seu coração. Meu Deus, aleluia. Eles estavam falando de pão. Jesus aproveitou a oportunidade do pão que eles mencionaram, que os discípulos não lavavam as mãos, para trazer para um contexto de sair do raso e entrar nas profundezas do que é espiritual. Eu já estou encerrando essa mensagem nessa noite, mas eu quero te dizer uma coisa: o que nos contamina não é o que comemos, o que nos contamina é o que sai de nós, dos outros. Jesus vai dizer isso: ó, o que contamina o homem não é o que ele come, não é o que entra na boca do homem, mas é o que sai do coração do homem. E ele faz esse ensinamento e vai para casa. E lá em casa, os discípulos que acompanharam todos
todo o processo, a chegada dos escribas, dos fariseus, eles também não entenderam o que Jesus queria dizer. E aí Jesus vai precisar ser mais explícito. E aí Jesus vai precisar enumerar coisas que saem do coração do homem. E aí Jesus vai precisar explicar de uma maneira quase que visível para que os discípulos entendessem a palavra. E aí Jesus vai dizer, eu estou parafraseando aqui para que a gente possa compreender. Jesus vai dizer o seguinte para os discípulos: olha, o que o homem come entra dentro do homem, mas também sai. O alimento que vem, que é material, vai entrar, mas também vai sair. O que nutre a matéria sai da matéria. O que é matéria fica na matéria, mas aquilo que procede do coração do homem tem o poder de contaminar o homem. E o que é que procede do nosso coração? Se nós guardarmos ele, como disse lá Salomão, vai proceder vida. Mas se nós não guardarmos o nosso coração, só vai proceder isso aqui, ó. Jesus. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Meu Deus, aleluia. Queridos, não permita que o seu coração seja fisgado por maus pensamentos. E quando eu digo isso, eu também estou repreendendo em nome de Jesus pensamentos de morte, de suicídio, pensamentos de morte, sejam repreendidos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Você está ouvindo esta palavra para que ela produza pensamentos de paz, de vida. Contamina o homem os maus pensamentos, pensamentos de malícia, pensamentos de maldade para com o próximo. Jesus olha para aqueles fariseus e diz para eles: vocês estão inventando coisas, vocês ficam em costumes, em ritos, quando na verdade é necessário viver o mandamento. E há dois mandamentos fundamentais que nós precisamos viver em tempos de pandemia, mais do que tudo: amar ao Senhor nosso Deus, Aleluia. também os nossos irmãos. Amar ao Senhor e amar o próximo. E aí Jesus vai dizer: porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Não deixe o seu coração adoecer em dias de pandemia. Não deixe a sua essência, os seus desejos. O coração está relacionado a desejos, a emoções, a sentimentos. Não deixe que o seu interior seja manchado por tudo que não provém de Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que nossa carne e o nosso espírito estão lutando ainda mais. Sabe por quê? Porque a nossa carne está cercada de morte. Nós estamos vendo pessoas que conhecem a Cristo e foram encontrar-se com Ele, morreram. Nós estamos vendo pessoas sem discernimento da palavra, ou que não aceitaram a palavra, também morrendo. E sabe o que o Senhor está nos dizendo? Para além do que estamos vendo, existe uma vida eterna e você precisa guardar o seu coração para desfrutar da vida eterna. Aleluia. Não fixe os seus olhos na Glória terra, a Deus. porque ela vai passar, mas as palavras do Senhor não vão passar. O que Ele prometeu, o que Ele disse, o reino dos céus está mais perto agora. Eu estava conversando com o pastor Gustavo e ele disse: uma coisa é verdade, o reino dos céus está mais perto agora do que quando aceitamos a Cristo. A vida do Glória Senhor a é Deus, iminente. aleluia. Jesus está às portas, Jesus está voltando, e tudo que Satanás quer é colocar no nosso coração frieza, desânimo, desespero. Ei, crente, nós não podemos nos desesperar. Há um Cristo Salvador que, se não nos curar nesta terra, tem para nós uma vida de glória eterna. Há um Cristo Salvador que tem para nós um encontro permanente, num lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto. Ei, o Senhor está te dizendo: guarda o teu coração para se encontrar com Ele. Aleluia. Guarda o seu coração. Não deixa que os dias maus roubem a tua fé. Não deixe que a dor do agora roube o prazer da vida eterna com Cristo. Eu quero orar por você nessa noite. Glória a Deus. Eles estavam falando de pureza de mãos e de lábios, e Jesus estava dizendo de pureza de coração. Guarda o teu coração.
Guarda, porque a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Guarda o teu coração no reino dos céus, porque lá nem a traça nem a ferrugem consomem esse tesouro. Guarda a tua fé, para que possamos vivenciar aquilo que diz o versículo: combati o bom combate, terminei a carreira, mas a minha fé está guardada. Guarda a sua fé. Os dias são difíceis, mas eu disse, Jesus continua sendo bom. Feche os seus olhos, eu quero orar por você nessa noite. Feche seus olhos onde você está e nós vamos interceder a Deus. Senhor maravilhoso, bendito e poderoso, a tua palavra, Senhor, é uma palavra de vida, de reflexão, Senhor, e de mudança, meu Deus. Senhor, se o nosso coração estava pendendo para aquilo que era mal, Senhor, para o desespero, para a aflição e para a angústia, hoje, Senhor, através do poder que há na tua palavra, vai emanar do nosso coração fonte de vida e vida em abundância, Senhor. Não permita que o desespero, a angústia, a ansiedade, a depressão tomem conta da nossa alma, Senhor, mas enche o nosso coração de fé, Senhor, para que nós possamos emanar fé, Senhor, transmitir fé, Senhor, transbordar fé, Senhor, naquele que nos chamou e que começou a boa obra, Senhor. Senhor, enche o coração daqueles que estão ouvindo esta palavra de esperança num reino vindouro, Senhor, num Cristo ressurreto, poderoso para agir, para trabalhar, para fazer, para mudar, Senhor. Ah, Jesus querido, para nos garantir a vida eterna, meu Deus. Senhor, segura nas nossas mãos e não permita que os dias maus esfriem o nosso amor por Ti, Jesus. Mas aquece, Senhor, aquece o nosso coração, aquece a nossa esperança, Senhor. Traz a nossa memória, Senhor, aquilo que nos causa esperança, Deus. Senhor, eu intercedo por pessoas que passaram uma tarde de aflição e de angústia, Senhor, mas que agora ouviram a Tua palavra, ouviram, Senhor, a Tua palavra e terão seus corações enriquecidos com fé, Senhor, enchidos com esperança, meu Deus, de que há um Deus no controle de todas as coisas. Que você fique com essa palavra, porque ela também me alimentou. Guarda o teu coração da maldade, da falta de fé e da descrença. Guarda o teu coração para encontrar-se com o seu Salvador. Eu agradeço